Vamos lá, gente, para mais uma correção no Simula. Coloquei aqui uma coisa que sempre cai na prova, né? É termologia, sempre aparece. Deve cair de novo. Energia, né? Ou lançamento, você faz como preferir. Eu gosto mais por energia. E magnetismo, que é uma coisa que eu também acho que pode cair na prova, né? Bora lá. Mas são questões tranquilas no mesmo nível da prova. Só botei essa aqui de termologia que é mais interessante. Mas vamos lá. Essa é muito legal. Porque suamos para manter a temperatura do corpo próxima de 36,5. Quando usamos, o corpo perde parte da água para o ambiente. Vou deixar isso aqui, grifado. A água então necessita passar do estado líquido para o estado de vapor. Trata-se, portanto, de uma transição de mudança de estado físico que requer energia na forma de calor. Entretanto, essa quantidade de calor será retirada do corpo de modo retirada do corpo pelo suor, então tem que vaporizar, certo? De modo que a perda de calor mantenha a temperatura sem se elevar. Então, a gente está em 36,5. O suor vem porque o corpo tenta levar a temperatura a um valor, só que aí tem a vaporização. Nesse caso, é evaporação. Então, isso aqui ocorre para que não chegue nessa temperatura aqui, certo? Não chegue nessa temperatura. Aí o corpo já começa a trabalhar para permanecer nessa temperatura e não chegar nessa, certo? Vamos lá. Considere nesse sentido um maratonista que possua massa de 70 quilos da pessoa que está a 36,5. E calor específico. Quem manda sempre é o calor específico. Então eu não vou botar essa massa nessa unidade. Eu vou deixar 70.000. Porque quem manda é o calor específico. Sempre é assim. Então aqui seria calor sensível, né? Para mudar a temperatura. Só que quem não deixa é a vaporização. Então, MCE delta teta. Então esse calor seria 70.000, 0,8, variação de temperatura. Considere também que na corrida tenha perdido 3,5 kg de água. Não é massa da pessoa agora é água. Que foram repostos durante a prova com fornecimento de água. Então perdeu por vaporização, pelo suor, tudo, e foi reposto. E o calor de vaporização é 540. Então bora aqui, ó. Caloria por grama. Quem sempre manda é a constante. Então aqui eu vou deixar 3.500 em vez de botar em quilo. Se esse calor aqui é fornecido para isso aqui, que é QML, e aí vira vapor, vamos igualar os dois. Então aqui, ó, 70.000, né, vezes 0,8, a massa de água, vezes 540. Pronto. Então a gente faz 70.000 vezes 0,8, dá 56 com 3 zeros, igual 189 com 4 zeros. Vou botar um aqui, mais 3 zeros aqui. Aí você corta os zeros, vai fazendo a continha. Então aqui, ó, cortou, cortou. Isso vai dar exatamente 33, ou seja, 75. Ou seja, o corpo deixa de variar essa temperatura inteira por causa do suor. Bem interessante, né? Nessa situação, claro. Então, se o maratonista não tivesse suado, a temperatura do corpo seria quanto? T menos T0, 33,75. Então, T final seria quanto, né? 36,5. A temperatura final seria de 70,75.
25. Muito legal essa questão, pra gente entender a importância do suor, né? Como é importante pro corpo, né? Letra D, o gabarito. Muito boa essa aí. Essa aqui agora é de energia, né? Vamos lá. A segurança ao trabalho nas demais preocupações na construção civil, os empregados da construtora trabalham no último andar de 7 pavimentos, 20 metros de altura. Necessitam, por exemplo, de equipamento de proteção. Se o equipamento de segurança não atuasse, o empregado caísse dessa altura com aceleração de 10. 10. Ele está colocando como se fosse a própria gravidade, né? Então eu vou botar aqui assim também. A colisão dele com o solo equivalente pode estar dirigindo um automóvel e colidir com um obstáculo fixo a uma velocidade de em km por hora. Às vezes a baiana faz essas mini pegadinhas, né? Que eu chamo assim. Então você tem MGH nessa altura de 20 metros e chega ao chão depois com cinética. Só tem cinética no chão. Então só igualar. MGH, MV quadrado sobre 2, corta a massa, V igual a raiz de 2GH. Pronto. Só resolver isso aqui. Agora a resposta vai sair no SI, né? Raiz de 400 é 20 metros por segundo. Então não marque letra A, porque você tem que multiplicar por 3,6 para transformar para quilômetro por hora. Então às vezes acontece na prova, tá? Então fica a letra B, o gabarito. E essa aqui de magnetismo muito legal. Você tem que saber um pouquinho de radioatividade, né? Que também é uma parte da física. Tem as partículas beta e as alfa, né? A gente lembra que a alfa tem massa 4 e a beta não tem massa, né? A beta é mais leve. Isso influencia no magnetismo, porque quando você faz movimento circular no magnetismo, quando você lança a partícula perpendicular ao campo, a força magnética ela é resultante centrípeta. Então fica QVB seno de 90 mv quadrado sobre R. Aqui é 1, né? O seno de 90, corta a velocidade. Então fica aquele negócio, né? Habib me vê um kibe, que é bom para prova. Toda prova é bom isso aqui. Né? Então, quanto maior a massa, maior o raio a trajetória. Né? Além de quanto maior a velocidade, menor carga, menor campo. Né? Mas o campo é o mesmo. Esse feixe de partículas penetra num campo magnético uniforme, perpendicular, como eu acabei de fazer para vocês, direção do movimento e ao plano da figura. Mas a questão não fala qual é o campo. Se o campo é entrando, se é saindo. Para a pergunta que ela fala, não vai precisar. Vamos ver. Devido à ação das forças magnéticas, as partículas se separam seguindo a trajetórias 1 e 2. Considerando as informações contidas na figura e das massas das partículas, é correto afirmar. Então, como a partícula alfa é de núcleo de hélio, a gente já sabia disso aqui, né? Conhecimento prévio. E partícula beta é elétron, elétron não tem massa, praticamente não tem massa. Então, a que for mais, tiver mais massa, vai ter maior raio. Então, é a alfa, né? Então, a alfa deve ser essa aqui. E a beta deve ser essa. Porque tem massa. Vocês estão vendo que se tivesse massa zero, o raio seria zero. Tem massa, mas é menor. A gente bota zero assim, porque é muito pequeno. Então, as partículas beta seguem a 1? Não, falso. As partículas alfa seguem a 2? Não, falso. As partículas beta seguem a 2? Sim, pois são mais pesadas? Falso. As partículas alfa seguem a 1, pois são mais pesadas? Verdadeiro. As partículas alfa seguem a 1, pois são mais leves? Falso. Pronto, então fica a letra D de novo. Certo? Então até a próxima, gente.